Hoje eu quero falar sobre um ciclo para não só ouvir. Ai, meu irmão, você não pegou isso não. Ei, pega um papel, pega uma caneta, tá esperando o quê? Vamos embora. Fala galera, paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nessa para o segundo vídeo. No primeiro vídeo nós falamos a respeito da Trindade, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e um pouco das suas atribuições, um pouco do que cada um faz, um pouco do que a Bíblia diz sobre cada um e o que eles fazem. Isso vai te dar velocidade. Mas nesse vídeo nós vamos aprofundar. Essa é a ideia. A ideia de a gente, a cada vídeo, irmos mergulhando em conhecimento, aprofundando, e daqui a pouco você vai estar num nível, em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida, tá? Daqui a pouco você vai estar num nível de entendimento do mundo espiritual, para que você possa acessar esses ambientes. Neste canal nós falamos sobre o Espírito Santo, mas nós também falamos, não tem como, tá? Não tem como falar sobre o Espírito Santo e não falar sobre o ambiente espiritual, o mundo espiritual. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu quero pincelar algo. O mundo espiritual é um lugar muito mais real do que você imagina. Muito mais real do que essa própria terra que nós estamos. Mais real do que essa tela que está na sua frente. O mundo espiritual, você precisa entender sobre ele para acessar ele. E esses entendimentos que nós estamos construindo, esses assuntos que nós estamos tratando, vão te capacitar para guerrear nas regiões celestiais e vencer batalhas que há muito tempo estão destruindo partes da igreja e da tua história. Vamos nessa? Vamos começar? Hoje eu quero falar sobre um ciclo para não só ouvir. Ai, meu irmão, você não pegou isso não. Ei, pega um papel, pega uma caneta, tá esperando o quê? Vamos embora. Eu quero te dar um ciclo não só sobre como ouvir. Porque a dúvida de você jovem, a dúvida de você que está ouvindo esse vídeo, tem muita gente que me pergunta, Pastor Michel, como que eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo não fala comigo. Eu não ouço a voz, é impossível isso acontecer. Desculpa eu te dar essa notícia, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim para você. Eu quero te dizer, é impossível. Ele não está falando com você durante todo o dia, o dia inteiro. Ele é apaixonado por você, cara. Ele habita dentro de você. É impossível ele não estar falando com você. Sim, você tem dons espirituais. Sim, você tem chamado. Sim, você tem o Espírito Santo contigo e ele fala com você. Mas nesse vídeo, nós vamos conversar sobre algo denso. Porque não basta eu te explicar somente como ouvir a voz dele. Mas nós vamos chegar nesse assunto, como que ele fala, tá? Nós vamos chegar. Cria expectativa. Nós vamos destrinchar esse assunto como eu nunca vi destrinchado. O próprio Espírito Santo tem nos guiado a desenvolver um conteúdo especial para você. Só que hoje nós vamos falar sobre como ouvir ele, mas como também crescer em espírito e ter realizações com o Espírito Santo, ter experiências com ele. Um dia, eu na angústia de como criar algo, eu me lembro que eu passava horas com o caderno aberto, a Bíblia, o notebook, fazendo estudos a respeito do Espírito Santo. E um dia eu falei, Espírito Santo, me ajuda a entender, não só a ouvir o Senhor, porque eu já te ouço, mas a aprofundar. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso me aprofundar. Eu não sei qual é o tamanho da tua sede, eu não sei qual é o tamanho da tua vontade de conhecer mais Ele, de conhecer sobre dons espirituais. Sabe assim, aquele primeiro amor que você tinha, eu não sei qual é a tua vontade de voltar àquele primeiro amor e fazer com que isso seja potencializado por milhares de vezes mais. Você já pensou? Será que isso é possível, Pastor Michel? Sim, é muito possível. E naquele dia, eu abri o caderno, eu ainda tenho esse caderno guardado. Eu abri o caderno e o Espírito Santo falou assim, escreve aí, eu vou te dar um ciclo. E ele me deu um ciclo. E esse ciclo chama-se
orar, ouvir e obedecer. Pega isso porque é sobre isso que nós vamos falar. Orar, ouvir e obedecer. Ele é um ser espiritual, mas ao mesmo tempo ele está dentro de você. Você precisa ter relação com ele, intimidade com ele. Quebra essa crença na tua mente de que nós somos ensinados lá atrás, de que eles são assim, sabe, intocáveis, seres. Deixa eu te explicar um negócio, cara. Ele é íntimo, ele quer intimidade contigo. O Senhor Espírito Santo, cara, ele quer conversar com você de forma íntima. O problema é que eu e você, a gente foi ensinado de que o Espírito Santo ele só vai falar contigo quando for assim, mais ou menos, uma voz vindo do céu, como um trovão. E de repente esse trovão vem e fala, fulano. Sabe assim, a gente foi ensinado desse jeito. E essa voz vai dar uma direção muito poderosa. Eu fui ensinado assim, eu posso falar de mim. Eu não sei como você foi ensinado, mas eu fui ensinado de que ele só falaria quando fosse assim, Pastor Michel, pegue o teu carro, vá a 30 quilômetros à frente, vire à direita, na terceira à esquerda, você vai parar no carro, vai ter um supermercado e lá você vai gritar o nome Ricardo e o Ricardo vai aparecer e ele está com câncer e você vai gritar e o câncer vai sair. Deixa eu te explicar. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Qual é a chance disso acontecer? Muito baixa. Muito baixa. Sabe por quê? Porque você é filho e ele é pai. Ele não vai te dar uma carga que você não aguenta. Ele vai começar por níveis. Escreve aí, níveis. Você às vezes está pensando em um nível muito alto, mas você nem começou a fazer o básico. E nós vamos construir esses níveis, construir essa caminhada. Cara, continua, porque eu tenho convicção disso que eu estou te falando. Graças a Deus nós temos ido a diversos estados, nós fazemos uma conferência do Espírito Santo em diversos lugares e as pessoas têm tido testemunhos poderosos do que a intimidade e a construção dos níveis com o Espírito Santo tem feito dentro dos teus ministérios, das suas famílias, nas suas vidas. Vamos nessa, presta atenção. Imagine um bebê, uma criança que come papinha. Se você der feijoada para ela, ela vai morrer. A mesma coisa é você. Se o Espírito Santo te der uma carga de poder, eu tenho certeza que você não aguenta. Então ele vai construir algo contigo. Mas para isso, eu preciso que você entenda que ele é íntimo. E para ouvir o Espírito Santo é necessário um relacionamento diário. É necessário você conversar com ele. Cara, se for preciso começar com... Espírito Santo, eu estou assistindo esses vídeos. Eu não te conheço direito. Eu queria entender um pouco mais sobre o Senhor. Eu queria aprender um pouco mais sobre quem o Senhor é. Então eu queria te pedir, eu queria que o Senhor se apresentasse a mim. Eu quero me apresentar para o Senhor. Eu quero começar uma relação contigo. Cara, conversas. Tenha conversas com Ele. Eu tenho certeza que o coração, ele é muito sensível. Ei, eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Eu tenho certeza que se você começar a fazer orações sinceras com as direções que nós vamos te dar, presta atenção, isso vai mover o coração do Espírito Santo de um jeito que eu duvido se ele não vai correr desesperadamente para você te abraçar e dar um beijo nessa sua bochecha. Ele é sensível, ele é amoroso. Mas para isso, você precisa entender o primeiro ponto. Você já parou para pensar nesse ciclo que eu te contei? Escreve aí no papel, orar, ouvir e obedecer. É nessa ordem. Primeiro você conversa, porque o nosso meio de comunicação com ele é a partir de oração. A oração nada mais é do que uma conversa entre você e o Espírito Santo, entre você e Jesus Cristo, entre você e Deus. Você precisa começar a exercitar essas conversas, a aprofundar elas, a ter elas de formas diárias, 5, 10 minutos. Não adianta você falar assim, eu vou começar hoje um propósito e eu vou orar 1 hora todo dia. Cara, se às vezes você não está fazendo o básico, que é 15 minutos por dia, não vai dar certo. Então comece com algo real, comece com algo duradouro. Pensando nisso, primeira etapa, oração. Comece a ter conversas com Ele. Só que dentro da oração, nós não fomos ensinados
a fazer uma coisa. Nós não fomos ensinados a calar a boca. Nós não fomos ensinados a ouvir. Imagine que a oração ela é um diálogo. Você quer resposta? É um diálogo. Se você quer que ele converse contigo, se tornou um diálogo. Se você quer que ele te responda, se você quer que isso se torne uma relação, é um diálogo. Mas sabe, nós somos ensinados a nos ajoelhar e a descarregar no mundo espiritual 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 5 horas, 3 horas. Eu não sei qual é o teu nível, mas eu conheço pessoas que junto com a gente oram 8 horas seguidas. E sabe, é uma descarga sobre o mundo espiritual. E aí você fala, e aí a gente foi ensinado a levantar e dizer amém. Se eu te disser que nesse tempo todo, eu te peço agora, vamos conjecturar, nós somos jovens, vamos usar a criatividade. Se coloca aí um pouquinho no lugar do Espírito Santo. Ele ouvindo a sua oração, sabe? Ele te escutando. Ele pronto para falar com o Pai a respeito da tua conversa. Ele te ouvindo. Ele, uau, olha essa oração. Ele é apaixonado pela sua oração. De repente ele está anotando tudo. E aí quando você para, ele vai te responder. E aí ele anotou para ele te responder na ordem que você falou. E ele vai falar assim, filha, aí você fala amém, sai. Ele fica assim no vácuo. Ele fica assim tipo, meu irmão, eu ia te responder tudo. Tu pegou o beco. Se coloca um pouquinho nessa imagem. E agora eu quero te dar uma chave. Essa chave vai transformar a tua oração. Se você for tirar uma hora de oração, cara, pelo amor de Deus. Primeiro ponto, se prepara para a tua oração. Não entra na presença do Espírito Santo de qualquer jeito. Não entra na presença do Pai de qualquer jeito. O que eu quero te dizer com isso? Você vai tirar um momento de oração formal. Cara, fica um pouco em silêncio. Prepara o ambiente do teu quarto, o secreto precisa ser restaurado. Prepara o ambiente do teu quarto, coloca um fundo musical. Eu tô te dando uma dica, cara, que isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua vida espiritual. Isso vai transformar a tua história. Isso vai te dar poder e autoridade nas regiões celestiais. Quando você experimentar isso, eu tenho certeza que você vai ficar louco, no bom sentido. Eu tenho certeza que você vai se aprofundar. E eu quero te dizer, quando você entrar nessa presença agora, cara, fica um pouco calado, silencia as vozes internas, silencia esse barulho que está na nossa cabeça, se prepara e aí sim você começa a orar. Na oração, eu quero te dar uma dica. Tem gente que está pedindo tanto na oração porque a gente foi ensinado a fazer as nossas petições. Deixa eu te dizer algo. Você já experimentou fazer uma oração de um determinado tempo adorando a Ele? Adore a Ele. Eu quero te falar um pouco sobre isso, mas vai ser no próximo vídeo. Por isso eu já te peço agora, se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Sobre o poder da adoração nas regiões celestiais. O poder que a adoração tem no mundo espiritual e o que ela faz. Mas para finalizarmos essa nossa conversa que nós estamos tendo hoje, nesse ciclo de oração, de ouvir e de obediência, você precisa se preparar para orar. Orar, eu estou falando de orações formais, tá, gente? Não do dia a dia. O dia a dia você conversa com Ele. Nas orações formais você se prepara, você começa a orar. Na sua oração, eu quero te incentivar. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Porque quando você adorar, Ele vai vir até você e você vai sentir a presença dEle. Faz a tua oração e quando você terminar a tua oração, não saia de lá. Cara, se você orar 30 minutos, passe 15, 10, 20 minutos calado. Mas espere Ele te responder. Ele vai falar contigo. Ele vai trazer resposta. Ele vai conversar com você, porque esse é um diálogo, você vai falar com Ele e quando você silenciar as vozes, se conecte à tua mente, se conecte ao teu coração, porque eu quero quebrar outra crença agora dentro de você. Essa voz não vai vir como um trovão, porque ela não costuma vir assim. Ela vai vir dentro de você. E você vai focar nas respostas dentro do teu interior.
O Espírito Santo, sim, fala contigo. Orar, ouvir. Nós falamos sobre como orar. Nós estamos falando para você que você precisa aprender a ouvir, alinhar a frequência. Mas se você não passar para a terceira etapa, que é a obediência, esse ciclo não se renova e você não sobe de nível. No primeiro nível, orar, ouvir, obedecer. Quando você orar e ele falar contigo, ele sempre vai te dar direções, porque ele é o seu guia. Ele quer te guiar e nós também vamos falar sobre isso. Ele é o seu guia. E quando ele te guia, ele te dá direções para a tua vida. Mas muitos ouvem as direções e pensam que são coisas da cabeça delas, tiram o poder da palavra do Espírito Santo. Sabe? Quando você fala, acho que isso é coisa da minha cabeça, você invalida todo esse processo. Então não faça isso, não duvide daquilo que está vindo sobre a tua mente. Quando você aprender a ouvir e a obedecer, colocar em prática as direções, esse ciclo se renova e você vai voltar a orar diariamente. Ele vai falar mais contigo, sabe por quê? Porque ele viu que você está disposto a mudar, que você está disposto a ter atitudes, que você está disposto a colocar em prática, que você está disposto a fazer. E aí ele vai te dar novos níveis de comando, novos níveis de autoridade. Em nome de Jesus, seja abençoado. Anota isso aí, coloque em prática. Eu tenho convicção, se você fizer isso por 7 dias, orar, ouvir e obedecer, criar um relacionamento. Se a tua vida espiritual não mudar, tem algo errado. Você pode me chamar que a gente conversa. Seja abençoado em nome de Jesus. Se prepara para os próximos vídeos, porque nós vamos continuar aprofundando. Que Deus te abençoe. Vamos para cima e um ótimo dia para você.